Enquanto isso, meu irmão, pode abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 2. Salmo 2. Dessa vez não tem nenhum teste para ver se vocês estão prestando atenção na etiqueta ou na pregação. É só a pregação hoje. Era um teste. Salmo capítulo 2, irmãos. Vamos ler juntos a palavra de Deus com reverência e com amor. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Salmo 2, a partir do verso 1. Por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Vamos orar? Ó Senhor, Santo Deus, Pai, diante da Tua palavra, nós te rogamos que o Senhor tenha misericórdia e graça para conosco. Misericórdia, Pai, porque nós sabemos que não somos dignos de poder receber tão grande notícia, Pai, tão boa notícia e tanto conhecimento maravilhoso do Senhor. Mas ainda assim o Senhor escreveu, Pai, o Senhor revelou-se a nós, deixou essa palavra para nós, e que dessa maneira, então, nós possamos conhecer-te, que nós possamos adorar-te, que nós possamos saber, Senhor, como nós devemos crer, como nós devemos sentir e como nós devemos agir. Opera também nesse pregador que é falho, mas que o Senhor possa falar apesar de mim. No nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo ele começa de uma forma bastante desafiadora, eu diria. Quando nós lemos logo o primeiro versículo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que parece para nós é que está diante aqui de um contexto em que os líderes da terra, eles percebem que não são mais, eles decidem escolher, né? Eles escolhem que não são mais mordomos do Senhor, e agora eles dizem, não, esse domínio que nós temos sobre a terra, essa autoridade que nos foi dada, agora a gente vai tomar para a gente, e vai esquecer Deus, vai esquecer a palavra de Deus, e vai agir da nossa maneira, vai agir, em vez de para a glória de Deus, para a nossa própria glória. Nós vamos nos desvencilhar do Senhor, e agora a gente vai conspirar contra o Senhor e contra o seu ungido, para o nosso próprio bem-prazer, para a nossa própria glória. Parece que é algo contextual da época, mas na verdade todos nós percebemos que é algo muito bem presente, muito bem atualizado. Se nós pudéssemos ler em outro contexto, talvez fora aqui do culto, e nós simplesmente lêssemos esses 3 primeiros versículos, e você não soubesse que era do livro de Salmos, talvez você dissesse que era um livro que era parte de um livro profético, porque estaria falando exatamente de como que os líderes se comportam no dia de hoje, mas também se comportavam naquela época, pois isso é fruto da queda, é fruto do pecado no coração do ser humano e, consequentemente, no coração dos líderes da terra. Quando nós percebemos, então, meus irmãos,
Em que situação nós nos encontramos, nós percebemos que existe sempre uma linha de raciocínios, uma linha de tópicos, de doutrinas, que não são faladas pelos líderes. Não são faladas mais por aquelas pessoas que deveriam prestar glória a Deus, sendo como autoridades do mundo. E também não são faladas, consequentemente, no meio do povo. Existem palavras, doutrinas, lembretes da palavra de Deus, que nós muitas vezes nos esquecemos. E por isso temos essa tendência de normalizar, como que todos esquecem o Senhor, se desvencilham do Senhor e querem trazer a glória para si. Por isso, hoje eu quero falar com os irmãos sobre o seguinte tema: quais são as palavras não ditas nos dias de hoje? Quais são aquelas palavras que a Bíblia sempre nos relembra, mas hoje nós teimamos em jamais nos desvencilhar, teimamos em jamais nos apegar, na verdade, pelo contrário. Pois bem, meus irmãos, esse livro de Salmos, como todos nós conhecemos, é o Saltério, é um compêndio de hinos do povo de Deus do Antigo Testamento. A princípio, o nome desse livro, ele não era simplesmente o nome Salmos, como vem do grego para nós, esse nome Salmos. Mas, a princípio, o nome desse livro significa louvores. Portanto, nós estamos diante, cada um dos salmos aqui, de um louvor diante de Deus. Porém, diferente do que nós temos hoje, às vezes, como definição de louvor, que é apenas aquela música no momento de adoração e exaltação a Deus, também se caracteriza como louvores aqui, momentos que não são exatamente de exaltação a Deus no meio do culto, mas louvores a Deus em vários contextos diferentes da vida. Nós temos, por exemplo, o Salmo 88, o salmo mais triste de todo o saltério, na qual simplesmente o salmista lamenta diante de Deus as situações da sua vida. Nós temos salmos que são de pura exaltação ao Senhor e outros que são de pura lembrança de tudo aquilo que o Senhor fez na terra. Porém, quando nós chegamos aqui neste salmo, do capítulo 2, nós nos deparamos com um salmo que tem duas características. A primeira deles é que esse é um salmo completamente introdutório ao livro desses louvores, ao livro do Saltério. Quando nós percebemos como que era dado, como que era preservado e difundido esse livro dos Salmos desde a antiguidade, nós vemos que na sua capa havia provavelmente o Salmo 1 e o Salmo 2. Eles eram, portanto, a primeira aproximação que o fiel, o crente, tinha com esse livro. E dessa maneira, no primeiro salmo, ele via como o crente vive diante de Deus, como deve ser o parecer do fiel diante do Senhor. Porém, quando chegamos no segundo salmo, vem uma outra característica. Este salmo é um salmo régio, é um salmo para com os reis. Ele trata de como que o Senhor opera por meio do seu rei, como que o Senhor opera por meio do seu ungido. Então, nós vamos começar a compreender melhor do que é que se trata esse salmo, quando nós compreendermos também o que é que significa essa palavra ungido. Ungido de Deus, quando Davi escreve esse salmo, e nós sabemos que é Davi por conta da designação dada lá em Atos capítulo 4, quando citam esse salmo e falam que por boca de Davi o Senhor falou. Então, quando Davi escreve esse salmo, ele sabe muito bem o que significa essa palavra ungido. O Senhor, por meio do profeta Samuel, havia ungido Saul para ser rei. Posteriormente, o Senhor, por meio do profeta Samuel, também ungiu Davi para ser rei. E Davi, ele compreendia, já a essa altura, que não era mérito dele mesmo, que aquela unção para ser rei significava que o Senhor havia o escolhido, que o Senhor havia o resgatado, havia o redimido para perpetuar a aliança que ele havia feito com o seu povo. Aquela mesma aliança que nós vemos desde o princípio, desde Gênesis capítulo 3, mas mais especificamente iniciada a partir de Gênesis capítulo 12, lá com Abraão. E então, quando nós chegamos em Davi, Davi recebe da parte do Senhor a revelação de que é por meio dele
e da sua descendência que o Senhor reinaria a terra. Que o reino de Deus na terra, ele viria por meio da descendência daquele filho Davi, daquele rei Davi. E, portanto, a primeira grande impressão que o povo de Deus tinha quando abria o livro dos Salmos, quando lia aquela capa, era: eu preciso entender como eu devo viver diante de Deus, e eu preciso entender que a minha salvação, a minha redenção, vem dessa descendência de Davi, vem da minha fé, do meu apego, do meu amor a essa descendência de Davi, a esse ungido do Senhor, o Messias, que vem de Deus para me libertar. Sendo assim, meus irmãos, nós vamos compreender agora o que é, ou quais são essas palavras não ditas hoje em dia, mas que a palavra de Deus tem a nos lembrar. Em primeiro lugar, a primeira palavra não dita deste salmo é a palavra pecado. Quando nós lemos os primeiros versículos, nós percebemos que existe uma rebelião universal contra o Senhor. A fúria contra Deus não é, então, um evento isolado. Não vem apenas das autoridades, não vem apenas dos líderes das nossas nações, mas ela é uma conspiração global que envolve todos os líderes, mas também todos os povos. Cada um de nós faz parte, ou já fez parte, dessa rebelião universal contra Deus. Quando nós vemos o versículo 1, percebemos que os gentios e os povos, imaginando coisas vãs, trazem a ideia de um mar agitado. É como se tivesse um mar agitado contra o Senhor, um caos contra o Senhor, um ataque da parte do mundo, da parte da criatura, para com o seu Criador. E essa rebelião, além de universal, ela também é irracional. Porque a tentativa de lutar contra Deus é chamada de imaginação vã, no primeiro versículo. A história, meus irmãos, é a prova disso, com o cemitério dos grandes impérios ao longo da história. Quantos impérios já não se levantaram contra o Senhor e tomaram para si o título de Deus, desde o Império Egípcio, o Império Romano, mas ainda hoje as grandes nações que nós vemos e os seus líderes que tomam para si o posto de Deus, apenas refletindo como nós, nas nossas vidas cotidianas, também tomamos para nós mesmos o posto de senhores das nossas vidas. E, portanto, o alvo dessa rebelião não é outro, senão contra o Senhor, que está posto de maneira santa em contraste ao nosso pecado. O motivo dessa rebelião está descrito no versículo 3. É o desejo de romper os seus laços e sacudir deles as suas algemas. O efeito do pecado dessa forma, meus irmãos, ele é devastador. Porque o pecado, ele traz separação entre nós e Deus. O pecado que cada um de nós escolhe no dia a dia, ele faz com que nós deixemos de ter comunhão com Deus. E o que é que isso significa para nós? Que a vida que está proposta diante do Senhor acaba com o pecado. Com o pecado, nós simplesmente temos a morte. Com o pecado, nós simplesmente temos essa separação de Deus, essa rebelião contra Deus, que vai nos trazer morte, destruição, que vai nos trazer simplesmente uma vida de fraqueza, uma vida de tristeza e dor distante do Senhor. Por isso, este salmo já começa com essa primeira grande palavra, já não dita nos tempos de hoje, já muito esquecida e também muito menosprezada, que é a palavra pecado. Esse pecado, meus irmãos, leva a uma outra palavra que também é muito menosprezada nos dias de hoje, que é o juízo. O juízo é a resposta do Deus Santo para nós que somos pecadores. Nós vemos isso a partir do versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Nesse momento nós nos lembramos também daquele provérbio, em Provérbios capítulo 8, quando a sabedoria olha para os insensatos, a sabedoria olha para os ímpios, vê que eles não estão tomando o seu caminho e ela simplesmente ri. O Senhor, ele é um Deus de justiça e diante do mal, ele não pode haver comunhão. Por isso, para aqueles que vão sofrer a sua justiça, aqueles que vão sofrer o seu juízo, o Senhor ri e zomba dessas pessoas, porque essas pessoas jamais escolheram o caminho do Senhor, mas repetidamente permaneceram em rebelião contra Deus.
E essa imagem aqui é uma imagem que nós não vemos frequentemente sendo falada, porque nós temos muito a ideia, meus irmãos, da nossa cultura, de que o Senhor apenas está com um braço disposto a dar, mas não tem nenhum braço disposto a aplicar juízo. Pelo contrário, muito pelo contrário, meus irmãos. Somos nós aqueles que estamos repetidamente afrontando ao Senhor. E o Senhor não seria Deus se Ele não tivesse a sua justiça. Mas o Senhor, Ele é plenamente perfeito em todos os seus atributos. E a sua justiça faz parte deles. Por isso que diante do Senhor nós não podemos esquecer que essa ira de Deus, esse juízo de Deus, ele se mostra bem definido contra o pecador. Vejamos então o versículo 5. Após o Senhor rir e zombar deles, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. A ira de Deus se mostra de maneira justa contra todo o pecado humano. Porque após o riso do Senhor, vem a ira. E essa ira não é uma reação ao pânico, como nós temos uma ira, que muitas vezes é uma ira irracional. Mas essa ira é um juízo justo e deliberado. Deus, em sua paciência, Ele permite que os rebeldes contra Ele ainda estejam fazendo mal. É como se o Senhor estivesse dando corda aos rebeldes. Por sua misericórdia, Ele ainda não aplicou o juízo, mas o Senhor aplicará o seu juízo. O Senhor não é Deus de deixar o mal impune. Ele aplicará a justiça contra todo o mal. E isso não é uma boa notícia para nós, meus irmãos, porque se você lembra da primeira palavra, que é o pecado, nós estamos fazendo participantes da rebelião universal contra o Senhor. Além do pecado e além da ira, uma terceira palavra que muitas vezes é esquecida nos dias de hoje é a vitória do Messias. A palavra de Deus fala que o Messias, Jesus Cristo, com o sopro de sua boca, destruirá o inimigo, destruirá o anticristo com o sopro de sua boca. A vitória de Cristo é certa. E nós estamos fazendo parte, meus irmãos, não de uma guerra que somos nós contra as forças do mal, mas nós estamos fazendo parte de uma guerra que é o Senhor contra o mal. E o Senhor certamente vencerá, como já venceu essa guerra. E nós não somos apenas espectadores, nós somos aqueles que faziam parte da força do mal, mas o Senhor olha para nós com bondade, e ao invés de aplicar o seu juízo sobre nós, Ele aplica a sua bondade, e o seu juízo vai para outro alguém. E esse outro alguém é revelado aqui, a partir do versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nesses dois versículos, meus irmãos, nós vemos a vitória do Senhor por meio de algumas coisas, alguns tópicos nesses versículos. Em primeiro lugar, nós vemos que o rei Jesus, o Messias, o ungido de Deus, como verdadeiro descendente de Davi, no qual este texto está apontando, ele é entronizado diante de todas as nações. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O Senhor escolhe um povo, escolheu o povo de Deus na antiga aliança para representar a si e para levar a sua palavra sobre todos, e ele escolhe o seu filho eternamente gerado, Jesus Cristo, para ser aquele que vem ao mundo e representa então como um varão perfeito, um homem perfeito a toda a humanidade. E todo aquele que se refugia nesse Cristo, todo aquele que se refugia nesse Jesus, ele encontra então a salvação e faz parte da vitória de Deus. Nós vemos também no versículo 7, meus irmãos, um outro tópico, um outro ponto, que é a filiação divina. Muitas vezes nós tomamos para nós que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas não o temos como Deus. Quando nós percebemos como a igreja trata a pessoa de Jesus, o vemos como um grande mestre, um revolucionário, um profeta, alguém que nós olhamos para nos inspirar, ou alguém simplesmente que foi usado por Deus para vir ao mundo e derramar o seu sangue por nós, e nós até o reconhecemos como nosso Salvador. Porém, aqui nos deixa muito claro
que para nós termos Ele como nosso Salvador, é necessário reconhecê-lo como nosso Senhor. Esses dois caminhos estão intrinsecamente ligados e não podem ser separados um do outro. Se nós o reconhecemos como nosso Salvador, o próprio Deus nos fará reconhecê-lo como Senhor. E se nós o reconhecermos como Senhor, o próprio Deus nos fará aceitá-lo e percebê-lo e abraçá-lo como o nosso grande Salvador. A filiação divina é um decreto divino desde toda a eternidade. Como nós podemos conceber um Deus que é pai e filho? Como nós podemos conceber um filho que é gerado por Deus e não teve um início? Se nós pudéssemos, então, sentar aqui com algum pastor, algum profeta, alguém da parte de Deus que explicasse tudo sobre o Senhor e isso pudesse caber na nossa mente, caber no nosso cérebro, então nós não estaríamos falando de Deus. Se nós pudéssemos compreender completamente como funciona a mente do Senhor, o seu eterno poder e a sua substância, nós não poderíamos chamá-lo isso de Deus. Mas, na verdade, apesar de não o compreendermos plenamente, nós certamente podemos olhar para a palavra de Deus e saber que ela nos explica tudo aquilo que nós precisamos crer, que o Senhor, desde toda a eternidade, é Deus. O Senhor Jesus Cristo, desde toda a eternidade, é Deus. A palavra que nos é dada nos primeiros concílios ecumênicos, nos concílios gerais da igreja cristã, na igreja primitiva, usa o termo que Jesus Cristo é eternamente gerado do Pai. Ele é gerado da parte de Deus desde toda a eternidade, não havendo um começo, não sendo uma criação, mas vindo da parte do Pai desde sempre, porque ele é o próprio Deus, faz parte da própria substância de Deus. Dessa maneira, meus irmãos, nós prosseguimos com a vitória de Cristo sendo proclamada por todo o mundo. E no versículo 8, nós vemos que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Quando nós olhamos para toda a história, para toda a Bíblia, nós temos a tendência de acreditar que Jesus, ele aparece apenas no Novo Testamento. Alguns comediantes, humoristas, muitas vezes ateus, eles falam, olha, não se preocupe em procurar Jesus no Antigo Testamento, ele só aparece na segunda parte. Às vezes incorporam a pessoa de Cristo e dizem, olha, deixa essa parte para lá, isso aí está mais com os judeus, eu só apareço na parte 2 do livro. Contudo, todas as Escrituras falam a respeito de Jesus Cristo, como ele mesmo disse aos fariseus, vocês pecam que não conhecem as Escrituras, porque elas mesmas dão testemunho de mim. O Senhor Jesus Cristo é a palavra desde o início. No caminho para a cidade de Emaús, o Senhor fala aos seus discípulos, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram ao meu respeito. Desde Moisés, desde o Pentateuco, passando pelos livros históricos e os profetas, tudo é sobre Jesus. E neste salmo nós vemos que o Senhor Jesus é a centralidade do universo. O Senhor Jesus, ele é o centro em que todas as coisas estão circulando, estão transladando ao redor dele. É para o Senhor Jesus Cristo que o Senhor fez, que Deus Pai fez todas as coisas. É por meio do Senhor Jesus Cristo que ele fez todas as coisas. Hebreus 1, capítulo 5, fala que o Senhor Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É tudo sobre Jesus na Bíblia, meus irmãos. E na Bíblia fala sobre toda a realidade, portanto, todo o universo é sobre Jesus. Quando o Deus Pai fala para o Filho, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão, nós temos a figura de Jesus como o herdeiro do Pai. Ele, apresentado no Novo Testamento como nosso irmão mais velho, e que nós somos co-herdeiros com Cristo, significa que Jesus Cristo é o herdeiro de toda a criação. Lá em Colossenses 1 fala que ele é o primogênito de toda a criação. Não querendo dizer que ele foi o primeiro a ser criado, mas sim que ele era aquele que receberia toda a criação por herança. Portanto, todo o universo está diante dele e para ele. E nós cremos, nós temos a certeza que a herança prometida ao Filho não é apenas o mundo material, mas a herança prometida ao Filho são essas nações que estão sendo ditas nos versículos 1, 2 e 3, como aquelas nações rebeldes ao Senhor, que estão como um mar agitado ao Senhor,
Somos nós, meus irmãos, que estamos dentro dessa condição de rebeldia ao Senhor. No versículo 8, Deus fala: eu te darei as nações por herança. O Senhor dominará sobre todos, para todos, em cima de todos, e de maneira especial, de maneira amorosa, de maneira redimida, de pessoas de toda tribo, língua e nação. O Senhor governará sobre a sua igreja. Nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, nós somos um presente do Pai para o Filho. Nós não somos, meus irmãos, o centro da palavra de Deus. A palavra de Deus não fala sobre nós, ela é sobre Jesus. Contudo, ela é para nós. O Senhor escreveu, o Senhor inspirou os seus autores para escrever para nós. E quando nós lemos essa palavra, nós percebemos que nós estamos na condição de presente. Nós somos um presente que o Pai dá para o seu Filho. Na linguagem do salmista, é como se o pai estivesse dizendo para o filho: meu filho, eu hoje te gerei. Você quer um presente? O que é que você quer? Você quer o mundo inteiro? Você quer as nações por herança a você? Você quer um povo redimido do meio desses rebeldes que estão contra nós? Você quer salvá-los? Você quer amá-los? Você quer trazê-los para si? Eu te dou como um presente. Nós temos que compreender, meus irmãos, essa identidade diante de Deus. Nós somos um presente do Pai para o Filho. No versículo 9, nós vemos ainda essa herança do rei sendo manifestada em um governo justo do Senhor Jesus. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Mas espera aí, nós não estamos falando ainda agora, no versículo 8, que nós somos um presente de Deus, de Deus Pai para o Deus Filho, que nós somos um presente do Pai para Jesus? Como então nós chegamos no versículo 9 e nós estamos falando de despedaçar, de reger com vara de ferro e que Ele nos fará como um vaso de oleiro, como um vaso de barro? A verdade, meus irmãos, é que todos nós, ímpios e justos, todos nós, os que creem e os que não creem, iremos a Deus. Iremos a Deus em algum momento. O Senhor Jesus Cristo está voltando. E Ele pode voltar agora. Ele pode voltar enquanto nós estamos vivos. Amém? Amém. Maranata. Mas, se o Senhor Jesus Cristo não voltar durante a nossa vida, nós certamente iremos a Ele. E quando nós formos a Ele, cada um de nós se apresentará diante de Deus. Muitos usam aquele versículo de Eclesiastes que diz que quando nós morremos, o corpo desce para a terra e o espírito volta para Deus. Sim, de fato, volta para Deus, e alguns vão dizer que isso quer dizer que no final todos serão salvos, porque se volta para Deus, todos estão com o Senhor. Não é isso que o versículo diz, porque a palavra de Deus afirma que quando nós voltamos para Deus, quando nós vamos para Deus, uns vão para Deus em salvação, uns vão para Deus em redenção, uns vão para Deus cobertos no sangue de Jesus, e outros vão para Deus em juízo. Outros vão para Deus em julgamento, em justiça pelos seus próprios pecados. E esse governo justo aqui é uma profecia daquilo que já iniciou com a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz: vem a hora e já chegou em que o meu reino virá sobre a terra. O reino do Senhor Jesus já está presente no meio de nós. E nós somos aqueles que fazem parte desse reino. Nós, como presente do Deus Pai para o Filho, somos aqueles agentes do reino de Deus, que levam o reino para o mundo, aqueles que expandem o reino de Deus. Nós estávamos semana passada no São João do Cariri, não fazendo outra coisa senão avançando os limites do reino de Deus. As bordas do reino do Senhor não serão minimizadas sobre a terra, mas pelo contrário, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Essa linguagem, meus irmãos, não é que nós sofreremos contra as portas do inferno, mas pelo contrário, nós seremos os atacantes. Nós iremos contra as portas do inferno e saquearemos as almas do inferno. O reino de Deus manifestado em nós, na sua igreja, não é parado por nada neste mundo. O reino de Deus manifestado por nós na sua igreja é a maneira pelo qual o Senhor escolheu que Ele vai avançar o seu reino em todo o mundo, até que Jesus Cristo volte e então traga esse reino na sua plenitude. A plenitude do Senhor será uma vara de ferro, será um reino
forte, firme, que se fundará e será para toda a eternidade. E finalmente, meus irmãos, uma última palavra que não é dita, palavras não ditas mais nos dias de hoje, é a palavra arrependimento. Se nós falamos de pecado, e dentro do pecado nós podemos fazer este apontamento de que também falamos de inferno. Qual foi a última vez, meu irmão, seja você da igreja ou visitante, qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre os terrores do inferno, sobre o poder do inferno, sobre a terrível realidade do inferno? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você pensou sobre isso? Que você olhou para isso e teve temor, teve tremor, pensou no Senhor como o Senhor que envia pessoas para o inferno por toda a eternidade, temeu e se ajoelhou diante de Deus. O Senhor nos convence dessa maneira também. O Senhor olha para nós e diz: isso não é terror contra vocês, isso é justiça. E nós, diante dele, simplesmente podemos dizer: é verdade, Senhor, a tua justiça, nós somos merecedores dela. Contudo, há um caminho para nós. E esse caminho é mostrado nos últimos versículos, a partir do verso 10. E ele se chama, na última palavra, arrependimento. Nós vimos pecado, inferno, nós vimos justiça, nós vimos vitória, e agora nós veremos arrependimento. No versículo 10, o Senhor nos chama a ouvir essa advertência. Qual é a advertência que o Senhor dá para os líderes da terra e, portanto, para todos os povos da terra? Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com temor. Este é um chamado, meus irmãos, não apenas para nós sermos prudentes pelos nossos próprios padrões, pelos nossos próprios pensamentos, mas que a nossa prudência seja diante de tamanho perigo que é o inferno, diante de tamanho perigo que é ser julgado por essa vara firme do Senhor Jesus, que nós possamos ter prudência para voltarmos ao Senhor, para pararmos de sermos esse mar agitado e irmos diante de Deus. Nós somos chamados também a nos alegrar com humildade. Na segunda parte do versículo 11, alegrai-vos nele com tremor. A alegria do crente deve ser sempre acompanhada de tremor. Nós devemos servir sim ao Senhor com alegria, mas é uma alegria temorosa, porque nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que nos demanda reverência, uma reverência que deve brotar do fundo do nosso coração, pelo conhecimento da santidade de Deus e da nossa própria pecaminosidade. E que isso então redunde, que isso então desemboque, termine em arrependimento, em mudança de vida. A mudança de vida maior para qualquer pessoa não é a mudança externa, mas a interna, de se voltar para o Senhor Jesus Cristo como o Rei de todo o universo e de toda a sua vida, como fala o versículo 12. Beijai o Filho para que se não irrite. Invocando aquela visão que muitos já viram, talvez em documentários, talvez em filmes, de quando alguém, um vassalo que chega diante de um rei para demonstrar que aquele é o seu rei, que aquele é o seu senhor, ele se ajoelha diante do rei e beija a sua mão. Esta é a imagem que o Salmo está invocando. Beijai o Filho, beijai o Filho, beijai o Filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Se você não beijar o Filho, não há outro caminho, senão a morte. Apenas beijando o Filho, reconhecendo como o seu Rei pessoal, é que há salvação, é que há o livramento da sua ira e da morte. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que neles se refugiam. Meus irmãos, a palavra de Deus nos traz o Evangelho puro e simples desde o seu início. Desde o seu início, a palavra de Deus está apresentando para nós esse caminho. Nós hoje temos novamente, nós temos apresentado diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte.
O caminho da vida só vem por meio de uma única escolha: beijar o Filho. Adorar o Senhor Jesus Cristo como verdadeiro Deus, como verdadeiro Senhor e verdadeiro Salvador. Diante disso, e somente diante disso, é que nós podemos ter arrependimento verdadeiro dos nossos pecados, é que nós podemos ter mudança de vida. Quando qualquer pregador vem aqui falar do Evangelho para nós, eles podem falar sobre como é bom a vida com Jesus, e ela é maravilhosa, a vida com Deus é maravilhosa, Ele nos dá muitas bênçãos que nós não merecemos. Ele pode falar também como é bom a vida com a igreja, como a igreja nos ajuda, como nós fazemos parte de um povo, nos sentimos parte de um povo. Porém, nada será tão importante quanto a nossa condição diante de Deus. Nossa condição diante de Deus, meus irmãos. Se nós somos os rebeldes, ou se nós somos os filhos. Se nós somos os rebeldes, ou se nós somos os súditos. O que é que nós faremos diante de um governo poderoso e diante de um governo tão aterrorizador como o do Senhor Jesus? Nós só temos uma escolha. Nós precisamos nos arrepender e nos voltar ao Senhor Jesus de todo o nosso coração. Olhamos para Jesus e percebemos: Senhor, é tudo sobre Ti. É tudo sobre Ti. Quando eu olho para o mundo, todas as coisas são para o Senhor. Quando eu olho para o universo, todas as coisas são para o Senhor. O Senhor falou por meio da palavra: haja luz e houve luz. O Senhor falou e todas as coisas vieram a existir. Por que que todas as coisas obedecem ao Senhor e eu não? Por que que todas as coisas se submetem à sua voz, à sua palavra, à sua vontade, e eu me acho o centro do universo? Não, Senhor, eu não sou o centro do universo, tampouco eu sou o centro da minha vida. Somente ao reconhecer que Jesus Cristo é o centro da nossa vida, é o propósito pelo qual nós fomos criados, para louvar, adorar e ter prazer no Senhor Jesus Cristo, aí sim nós compreenderemos e começaremos a caminhar nesse caminho da verdadeira alegria com o Senhor, da verdadeira alegria com Deus. Portanto, a conclusão do texto é: escolha. Nós somos calvinistas, nós sabemos que nós não escolhemos a Deus, é Deus quem escolhe a nós, sim, é verdade. Contudo, a Bíblia também fala que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se ouvindo a palavra do Senhor hoje, se hoje você se voltar ao Senhor, você se ajoelhar diante de Deus, se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus, Ele te salvará. Ele salvará a sua alma, salvará a sua vida, e por meio de você Ele o usará para avançar o seu reino aqui na terra. Portanto, meus irmãos, sejamos um presente de Deus, o presente do Pai para o Senhor Jesus Cristo. Finalmente, este texto nos dá algumas lições. A primeira lição é como nós devemos crer. Como nós devemos crer? Devemos crer que o Senhor Jesus é Deus. Não é nada menos do que Deus. Se você pegar todas as heresias do início da história da igreja, todas em algum momento desafiaram a verdade que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não caia nessa mentira. Não caia na mentira que Jesus Cristo é um semideus, que ele era parte homem, parte Deus, que ele passou a ser Cristo apenas a partir do seu batismo, que ele passou a ser Deus apenas a partir do seu batismo. Não. A Bíblia nos comanda a acreditar, confiar nessa verdade que nosso Senhor Jesus é o próprio Deus que veio ao mundo e se entregou por nós. Além de como crer, este texto também nos ensina como nós devemos sentir. Se diante de toda a rebelião do mundo, se diante das notícias que nós vemos todas as pessoas que estão no topo do mundo se rebelando contra Deus, nós olhamos e nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos sem esperança, nós nos sentimos atacados, porque a nossa fé está sendo vilipendiada dia após dia diante de todo mundo, e então nós somos convocados, nós somos tentados a nos sentirmos desesperançosos, fracos, caindo. Não é esse então o chamado que a palavra de Deus nos dá. O chamado que a palavra de Deus nos dá é olhar para aquele rei que está acima de todos e então ter conforto. Essa palavra é uma palavra de conforto para os que creem no governo do Senhor Jesus,
no governo de Cristo sobre toda a história. Nós devemos crer que Jesus é Deus, nós devemos nos sentir confortados pelo governo do Senhor em toda a história e em toda a nossa vida. E nós devemos agir. Nós também somos ensinados a como agir. E como nós devemos agir? Beijai o filho. Beijai o filho. Na sua vida, pense no filho. Pense que você é um presente para o filho. Pense que a sua vida tem o propósito de glorificar o filho. A sua vida tem o propósito de agradar o filho. E é nesse propósito em que nós devemos fazer todas as nossas coisas. Se nas nossas vidas cotidianas nós não pensamos em como isso glorifica a Jesus, como isso agrada a Jesus, como Jesus tem prazer nisso, nós estamos perdendo o ponto, estamos perdendo o sentido das nossas vidas. Que essa então seja a palavra de Deus para nós e que Ele opere em nossos corações, com o seu poder e com suas aplicações. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor revelou a nós o Teu Filho Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, como Salvador e Rei de todo o universo. É o que nós te oramos, Senhor, te agradecendo por essa verdade. Nos ensina, Pai, então, a crer, a sentir e a agir para Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.